São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. E aí, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme termos você aqui conosco no podcast Tributarista do Futuro. E antes da gente começar, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória aqui, e aí a gente vai entrar no nosso tema de hoje. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar aqui com você, com toda a sua equipe. A gente sabe que dentro desse nosso meio a gente aparece, mas tem muita gente aí em volta que faz isso tudo acontecer. Então, obrigada a vocês todos, né, por estar aqui. Para falar um pouquinho da minha rotina de hoje, né? Hoje, como conselheira, eu estou conselheira, né? Então, a gente está vendo essa loucura toda que vocês provavelmente estão acompanhando aí nos noticiários. Então, como eu estava falando, eu estou conselheira, né? Não foi assim, obviamente, a vida toda. Eu sou advogada há mais de 20 anos na área tributária. Tenho uma empresa de educação, que é Bilingue Educação Tributária. Quem quiser me seguir, tá lá. Posso falar? Posso, né? Está lá no Instagram, que é o @Renata Bilingue, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Todo dia tem notícia lá nos stories, né? Enfim. Também sou doutora em Finanças e Tributação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, várias pós-graduações, enfim. Já fiz bastante coisa ao longo da minha vida e hoje já tem 3 anos que eu estou lá no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E hoje eu venho contar... Pode falar. Não, eu ia falar, você é uma carioca radicada em carioca, São Paulo, né? Eu acho que não tem muito como negar que o sotaque, né? Apesar de já residir em São Paulo há uns 6 anos, eu acho que não dá, né? Tem coisa que é inato à pessoa, fica difícil a gente, né? Não, o sotaquezinho, o Rzinho que vocês vão perceber, tá aqui, provavelmente não vai embora, né? Enfim. E aí, então... É verdade. Então fala aí, você estava falando do CARF, você tá há 3 anos, é legal, né? Até para a gente começar, explicar um pouquinho sobre o que é o CARF, a rotina, né? Por que você está, né? Porque são mandatos lá, então, periodicidade dos mandatos. Né? Acho que é legal para a gente contextualizar o tema e colocar todo mundo. O que é o CARF, gente? O CARF é um órgão administrativo federal, hoje vinculado ao Ministério da Economia, algum tempo atrás vinculado ao Ministério da Fazenda, que julga em segunda instância os processos administrativos fiscais federais. Por exemplo, assim, a grosso modo, para vocês entenderem, quem não conhece o procedimento. Quando uma empresa é autuada pelo imposto de renda, por um PIS e COFINS, o IPI, algum tributo federal, ela tem a chance de se defender. O auto de infração é apenas alguma situação em que, eventualmente, o fisco entendeu que o contribuinte agiu de forma inadequada à legislação e, por isso, ele é o quê? Autuado. Quando você é autuado, você é notificado e dessa notificação você tem um prazo, em regra, de 30 dias para oferecer a sua impugnação. Uma vez impugnado o auto de infração, ele vai ser avaliado por um grupo de outros fiscais que irão avaliar todas essas questões, trazendo ali os motivos de uma base de cálculo maior ou menor, alguma legislação que não foi adequada ali àquela questão, uma prescrição, uma decadência, enfim. Vários motivos podem ser avaliados dentro de uma impugnação. Então, essa Delegacia Regional de Julgamento é o nome que é dado à primeira instância administrativa que vai julgar aquela defesa, aquela impugnação. Uma vez avaliada esse grupo de auditores, provavelmente no meu exemplo aqui você vai perder. Em perdendo, o contribuinte é notificado mais uma vez para apresentar um novo recurso agora dessa decisão de primeira instância. Esse recurso é chamado de recurso voluntário e quem avalia é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Por isso que eu falo que é um órgão de segunda instância administrativa. Ao chegar no CARF, o CARF ele é dividido em seções. Como são vários os tributos federais, não dá para avaliar tudo no mesmo lugar. Então, essas seções são especialistas em determinados temas. Por exemplo, a primeira seção, ela julga imposto de renda da pessoa jurídica. A segunda seção, você tem a pessoa física, você tem o Simples Nacional, as contribuições previdenciárias.
E na terceira sessão, que acaba sendo a residual, você junta todo o resto, que é o PIS, COFINS, aduaneiro, IPI, IOF e todo o resto que falta fica ali. Que, aliás, hoje eu me encontro na terceira sessão de julgamento. Uma vez o seu processo sendo dividido para o tributo que você levou à análise do CARF, dentro da cada sessão é tratada como... é dividida em câmaras e cada câmara é dividida por turmas. E cada turma é composta por 8 membros. 8 membros, 4 auditores da Receita Federal e 4 que são membros da coletividade. Hoje, como que se entra no CARF? Rapidamente explicando. Provavelmente alguma confederação indica o seu nome. É claro que passa por todo um processo de idoneidade, de conhecimento do tema, de comprovação, de participação e de análise desse tipo de tributo. E aí, então, vai a chancela de uma lista tríplice, no caso, para o ministro da Economia, o antigo, então, Paulo Guedes, que então fazia, dentro dessa lista tríplice, a escolha daquele conselheiro. E assim eu fui parar no CARF em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia estourar. Que loucura, né? Enfim, pouco antes da pandemia estourar, lá eu estava, eu defendi minha tese de doutorado, só me engano, no dia 10, e uns diazinhos antes, no dia 4, eu estava tomando posse. E uma curiosidade aqui, né? A minha tese de doutorado é sobre o planejamento tributário no CARF, pós a Operação Zelote. Mas quando eu resolvi escrever sobre isso, eu não fazia mais vaga ideia de que um dia eu iria compor o órgão, né? Então, eu acabei tendo uma análise bem profunda da jurisprudência do órgão e depois do livro, né? Hoje existe um livro sobre o assunto, né? Que é o produto, né, da minha tese de doutorado, que trata exatamente sobre o planejamento fiscal dentro do CARF. Que legal, já deixa o nome do livro. É o planejamento tributário pós-Zelote, quando você avalia, então, os critérios objetivos, ou não, né, que vão determinar se o seu planejamento tributário é válido ou não. Ah, legal. Só para o pessoal saber, fala um pouquinho o que foi a Operação Zelotes, a importância dela, né? Que deu toda uma reviravolta, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele é novo, teoricamente, né? O que a gente existia até então eram os conselhos de contribuintes. Pra vocês terem ideia, então é aquilo. Muitos aqui talvez não saibam exatamente o que é isso, mas eu vou te falar historicamente, rapidamente, o que significa. Essa segunda instância administrativa, né, que primeiro tem uma impugnação, um órgão aqui no meio do caminho que vai dizer quem tem razão, e o outro que vai dar a chancela e não tem mais jeito depois dali. Ele nasce, mais ou menos, na década de 1924, 25, é antigo isso. Aí não é um negócio novo para a nossa realidade. Só que os conselhos eles vieram evoluir ao longo do tempo até nascerem os conselhos de contribuintes radicados em vários estados da federação naquela época. Muito bem, em 2009, os conselhos eles são eliminados e nasce uma nova ordem, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com outro nome, muito parecido, a composição paritária, era muito parecido com o que hoje a gente já tem, só que aglutinou matéria, dividiu, ou seja, ficou mais organizado. E nessa oportunidade, então, os conselheiros passaram a ser, eventualmente, a paridade do órgão, lembra que eu falei que era 4 da Fazenda, 4 do contribuinte, mudou um pouquinho a forma de você ter o acesso, e aí, então, começou dessa forma. O que acontecia nessa oportunidade? Os conselheiros passavam pelo mesmo processo que eu falei para vocês anteriormente, só que eles não tinham salário. Era um cargo como se fosse um cargo pro bono. Você ia lá, julgava o processo, não ganhava nada por isso. Talvez um prestígio, mas din-din mesmo, não se tinha salário para essa finalidade. E muito bem, a coisa fluiu, até que em 2014, junto com o mensalão, com aquelas outras questões todas que a gente viu acontecer no nosso país, teve um bracinho da Lava Jato que chamou-se Operações Zelote. O que é a Operação Zelote? É que investigava, ainda investiga, essa operação ainda não acabou, né, eventuais situações de corrupção dentro do órgão administrativo. Seja conselheiro do fisco, seja conselheiro do contribuinte, isso vale para as duas hipóteses, nada provado, então são suposições,
de que, eventualmente, se vendiam votos para fazer com que determinados contribuintes saíssem vencedores naquela questão. Então, o órgão ele foi fechado para avaliar todas essas questões. Então, teve toda uma reformulação do órgão quando ele volta a funcionar em 2015. E aí tudo mudou. Os conselheiros dos contribuintes continuavam a ser eleitos daquela mesma forma, só que agora eles têm que abrir mão do exercício da advocacia. E para compensar, existe uma remuneração, que não é tão alta, mas enfim, existe, que trata ali para, teoricamente, você ser remunerado, já que você não pode advogar. Então, a Operação Zelotes ela veio como uma investigação de uma eventual corrupção ou venda de votos dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, em 2015, muito mudou. Uma galera saiu, outras entraram, passam-se novos processos, a vistoria acaba sendo um pouco mais intensa, os critérios de escolha acabam sendo um pouco mais rigorosos, porque o órgão ele tem que ser liso, né, gente? Ele tem que ter uma lisura, porque, afinal de contas, eu não estou lá por causa de dinheiro. Eu estou lá o quê? Para entender como funciona o lado de cá, porque eu sou advogada, eu quero entender para entregar aos meus clientes, quando voltar a advogar, uma melhor prestação. Afinal de contas, a gente tem que entender o que a gente faz para poder entregar aquilo que você tem de melhor ali, seja numa sustentação oral, naquilo que você deve ou não escrever dentro de uma peça, como é que se desenha um acórdão, para você facilitar também, muitas das vezes, o quê? A vida do julgador. E aí, eu lembro que em 2015 mesmo, algumas confederações me perguntaram se eu queria entrar no órgão, né? Só que naquela época, aquela bagunça toda, eu preferi melhor. Não era um momento bom para mim. Eu fui convidada para entrar no CARF umas 4 vezes e na quinta eu falei, deve ter alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu tenho que passar uma temporada lá para saber o que está acontecendo. E assim, fui parar no CARF, acabei escrevendo sobre planejamento tributário dentro da seara administrativa e estou aqui conversando com vocês sobre um pouquinho da minha experiência dentro lá do CARF. Olha, os mandatos lá no CARF, eles duram quanto tempo? Vamos lá. Eles podem ser renovados? Teoricamente, você entra para ficar no mandato de 2 anos. É possível renovar por mais 2 vezes. Então, você pode ficar lá 6 anos. Então, a cada final de mandato tem uma avaliação. A confederação pode querer ou não indicar o seu nome de novo. Em sendo assim, renova. E assim, mais uma vez. Caso você venha ocupar nesse meio do caminho a vaga de vice-presidente, que dentro da Câmara, da turma, como eu falei para vocês, tem um presidente, que é um auditor. Só que também tem um vice. E o vice é um conselheiro que representa a coletividade. Então, se você, em algum momento desse percurso, assumir essa vaga, você tem direito a mais 2. Então, teoricamente, o prazo máximo é de 8 anos. Ah, show. Então, agora já para a gente entrar no tema do voto de qualidade, até pegando esse gancho que você falou, né, de presidente é sempre alguém, um auditor fiscal, vice-presidente, alguém da coletividade, vamos falar um pouquinho para explicar para o pessoal o que é o famigerado voto de qualidade, né? Que a gente vai falar do fim dele, né? Então, para falar do fim do voto de qualidade... Na verdade, não é nem o fim, né? É o retorno. Vamos entender aqui como é que funciona essa questão. Então, como eu falei para vocês, é o fim do fim que a gente não sabe se a história acabou, né? Você tá no fim, que daqui a pouco vai ter outro fim, que daqui a pouco tem outro capítulo. Enfim, nada está resolvido na data de hoje. A gente tem muita insegurança e eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos, até porque muita gente talvez advogue dentro da área administrativa, algumas sugestões para vocês eventualmente se portarem aí, caso estejam vivendo com seus clientes algo desse tipo. O que acontece, gente? Como o órgão tem 8 julgadores, é comum que tenha um empate, concorda? São 8, dá 4-4, e aí? Quem ganhou? Então, a gente tem esse problema. Na década de 90 é que o voto de qualidade nasceu. Então, ele nasce na década de 90, mais precisamente em 1996. Depois ele veio enquadrar-se dentro do processo administrativo fiscal. Hoje ele está... Hoje não, ele estava até então previsto no artigo 25, parágrafo 9º do decreto 70235, que é o decreto que regulamenta, né, o procedimento administrativo, e anteriormente numa outra legislação que trata sobre esse tema. O que dizia, então? Que em caso de empate, o presidente da turma ele tem um voto duplo. Ele vota de novo
para, afinal de contas, quem ganhou. Então, perceba que o presidente ele tem a opção de votar junto com o contribuinte e ele ganha, ou junto com a Fazenda e o fisco ganha. Então, é uma opção. Então, em regra, o que vocês acham que acontece? Não é muito difícil de imaginar, né? Enfim. Em regra, quase vamos pensar 95% dos casos, o desempate leva para te dar um dado mais específico, analítico, lá na minha tese, que eu analisei de 2015 até mais ou menos final de 2019, as jurisprudências, eu só analisei planejamento tributário, então muita coisa ficou de fora. Mas dentro das questões de planejamento tributário, 86% foram votos de qualidade pró-contribuinte, pró-fisco. Então, só ali, sei lá, 15%, vamos arredondar aqui, é que seriam a favor do contribuinte. Então, existe, mas não é uma realidade se a gente for colocar como regra. Então, era essa a realidade. Aí vamos imaginar que chegou lá em cima, deu empate, vem o presidente, voto com fisco, contribuinte perde. Uma vez transitada e julgada a decisão administrativa, você dela é notificado para apresentar o que se denomina de quê? Ação anulatória, se você quiser buscar a tutela jurisdicional para, eventualmente, continuar brigando na seara do Poder Judiciário. Então, você ainda tem essa chance. Se você não fizer nada, em breve você vai receber uma execução fiscal e aí o teu processo acaba sendo judiciário e não mais administrativo. Muito bem, assim a gente viveu. Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. E assim a gente viveu até 2020. Quando, então, nasceu uma medida provisória para falar sobre a transação tributária e todo esse procedimento que, aliás, é muito bem-vindo na realidade administrativa tributária, né? Muitos contribuintes se valem disso. O poder público fica feliz porque recebe o dinheiro, o contribuinte fica quite, consegue a sua certidão e trabalha e fica numa boa. Então, ele veio com esse objetivo. Depois converter em lei. Exatamente. É a lei do contribuinte legal que, uma vez convertida em lei, numa dessas ping-pong, né, vai para o Congresso, aí vai para o Senado, vai para a Câmara, incluiu-se um artigo ali. E esse artigo, ele veio eliminar o voto de qualidade, que é esse voto que eu expliquei para vocês. Então, o que aconteceu? Se não tem mais voto de qualidade, tem o quê? Essa nova legislação, que posteriormente foi convertida em lei, diz que em caso de empate, ninguém vota de novo. Indúbio pro réu, indúbio pro contribuinte, e o contribuinte sairia vencedor. Exato. E quando a gente, até é legal, só para deixar o pessoal claro, quando tem dentro de uma lei um artigo que não tem nada a ver com o objeto principal da lei, a gente chama o famoso artigo jabuti, né? O artigo... Então, esse foi o artigo jabuti, né? Foi um dispositivo ali que foi inserido na lei do contribuinte legal para eliminar o voto de qualidade. E aí, depois disso, a gente teve algumas repercussões. Então, virou lei, né? Tivemos algumas repercussões. A gente teve repercussão, que eu acho que é legal você falar, dentro do que mudou isso dentro da sistemática de julgamento no CARF. E depois a gente fala que isso foi, né? Foi objeto de um processo. Julgamento, exato. Então, o que acontece? O contribuinte ficou feliz da vida, concorda? Porque agora ele ganha. No caso, se conseguir o empate ali, ele vai ganhar. Só que o outro lado ficou triste, né? Como é tudo na vida, é assim, um ganha, outro perde. E teve um movimento muito grande. O lado estava ganhando mais. Perde o jogo e, obviamente, jogo, né? enfim, coisas que não dá para agradar a todos, né? Então, sim, de fisco, que é a Associação dos Auditores Fiscais e também da Procuradoria, eles pleitearam, junto ao Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade dessa legislação. Justamente porque ela foi um jabuti. O negócio começa para falar de transação. Um belo dia, no frigir dos ovos, com pouca gente votando ali. Lembrem que é uma lei ordinária. Você aprova uma lei ordinária com a maioria dos presentes e não do colegiado. Então, é muito mais fácil você aprovar uma legislação ordinária do que provavelmente uma lei complementar ou mesmo, né, posteriormente, uma emenda constitucional. E foi exatamente nesse cenário que nasce a lei do contribuinte legal. E aí, então, busca-se a inconstitucionalidade, porque, afinal de contas, desde a origem do nascimento da MP, não se discutia aquilo ali. Aquilo foi incluído no meio do caminho, sem que tivesse vínculo com os motivos daquela medida provisória. Então,
Várias ADIs foram propostas para caçar esse dispositivo e voltar ao antigo voto de qualidade. Tanto que isso vem... É até legal a gente pegar até para a gente pensar, né, no cenário futuro aí. Não é a primeira vez, né? Não foi a primeira vez que um artigo jabuti existiu, né? A gente teve outros exemplos de outras legislações que disciplinavam um tema e lá não. Isso normalmente vem quando é uma conversão de uma medida provisória em lei. E isso acaba indo para o Supremo, né? Quando tem alguma parte desfavorecida, em outras ocasiões a gente teve muitas vezes o contribuinte desfavorecido com os chamados artigos jabutis. E também, né, sempre acaba sendo objeto de ADIs, enfim, de judicialização e o Supremo acaba Só que nesse caso, o ministro relator dessas ADIs foi o ministro Marco Aurélio, que hoje não está mais lá. E o ministro Marco Aurélio já era disso, né? Quem estuda a jurisprudência dos tribunais já sabe mais ou menos o que cada ministro pensa. Então, ele foi favorável à inconstitucionalidade daquele dispositivo, porque ele entendeu que realmente seria um dispositivo jabuti e que ele não deveria estar ali, não teria ocorrido um processo regular. E ele entendeu que aquele dispositivo não seria formalmente, materialmente constitucional. Lembre que tem duas formas de você declarar uma norma inconstitucional. Ou pelo veículo legislativo dentro da qual ela veio, ou pela matéria. A matéria, ele não disse que é inconstitucional, mas a forma teria sido. E muito bem, nessa época, salvo engano, o ministro Alexandre de Moraes é quem pede vista dos autos, porque talvez ele tenha entendido de forma diferente quando voltou a plenário, ele de fato divergiu para declarar, curiosamente, né? Porque olhando para o lado, pela cabeça dos ministros, não seria um voto que eu imaginaria que vinha do ministro Alexandre. Mas, enfim, ele entendeu que seria constitucional, que não teria vício legislativo, que aquilo ali está dentro do processo, foi respeitado e nem jabuti seria, porque estaria dentro de um processo de uma medida administrativa. Então, são conceitos ou temas que não são tão divergentes assim. Junto com ele, votaram outros ministros. Salvo engano, agora eu não vou lembrar dos ministros. Foi o Alexandre, acho que tem até minha cola aqui para falar para vocês. Deixa eu olhar aqui. Foi o ministro Edson Fachin, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, o Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, 5 já entenderam pela constitucionalidade do voto de desempate pró-contribuinte. A única coisa que o ministro Luiz Roberto divergiu do Alexandre, e com isso eu concordo com ele, é o que acontece, gente? Lá no passado, quando ganhava um voto de qualidade pró-fisco, o que acontecia? Você vai ao judiciário, não é assim? E você vai discutir aquilo lá. Quando uma decisão administrativa transita em julgado favoravelmente ao contribuinte, voto de desempate favorável, a Fazenda, teoricamente, ela não pode o quê? Buscar a nulidade daquela decisão. Porque como eu, Fazenda, vou buscar a nulidade do órgão que prolatou aquela mesma decisão, como é que a União vai processar a própria União? É um negócio que não cabe dentro da caixa. Além do que, o próprio Código Tributário diz que a decisão administrativa finalizada favoravelmente ao contribuinte tem o condão de extinguir o crédito tributário. Só morreu ali. Quando você tem o voto de desempate, que hoje ninguém mais vota duplo, é automaticamente o contribuinte que ganha, o Luiz Roberto, ele fala assim, ministro, né? Olha, tudo bem, não é inconstitucional, mas deve-se avaliar a possibilidade da Fazenda, nesses casos, buscar a tutela jurisdicional. Foi o único adendo dele que divergiu do ministro Alexandre aí. Seria um ponto que deveria ser avaliado realmente em respeito à inafastabilidade do controle jurisdicional das decisões administrativas. Talvez nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a coisa deveria ser o quê? Minimamente ponderada. Nessa oportunidade, pede visto o ministro Nunes Marques. E o processo está nesse pé. Ninguém mais definiu. A tendência, o ministro Gilmar Mendes, nos debates, ele já deu a entender que ele votaria favoravelmente também junto com o ministro Alexandre, já teríamos maioria, o troço constitucional e acabou. Só que não chegamos ao fim do negócio ainda. Ainda temos que esperar. Esse é o pé do pró-contribuinte naquela decisão, naquela lei convertida em razão de uma medida provisória lá em 2020. E assim a gente viveu. Não foi suspensa. Pois é. E assim a gente viveu, né? Tá todo mundo ali, né? Todo mundo
Os auditores Esperando o Supremo buscaram o julgar. que eles podiam, a tutela judicial está sendo julgado, não tem liminar, ou seja, a lei está em pleno vigor, não tem nenhuma suspensão, muda o governo. E este ano nasceu uma segunda medida provisória, logo no comecinho do ano, que é a 1160, que revoga aquele dispositivo do voto de desempate pró-contribuinte, fazendo retornar o antigo voto de qualidade. Exato. Então, por quê? Né? E aí eu acho que é legal a gente debater que esse é um dos pontos, é uma das grandes mudanças que a gente teve logo na virada de governo, né? Na virada de ano com o ingresso do novo governo. E é algo que eu venho falando, né? O governo ele entrou com uma necessidade muito grande de fazer caixa, né? De arrecadar, uma necessidade grande de arrecadar para poder fazer frente aos seus projetos sociais. Então, ele sempre tem dois caminhos, né? O caminho de mexer na legislação e o caminho de apertar a fiscalização. Ele optou por fazer as duas coisas. Está apertando a fiscalização, como também está promovendo várias mudanças legislativas que a gente viu logo aí no começo do ano, logo em janeiro. E uma delas é essa, porque entendeu, olha, então assim, a gente já viu que nesse período aí de 2 anos em que não temos mais votos de qualidade, a tendência dentro do CARF foi de termos mais julgamentos favoráveis ao contribuinte. Sendo que nesses casos, por mais que o STF temos que avaliar, né, se é possível nessas situações haver uma forma de equilíbrio para o governo buscar, né, um respaldo judicial quando ele perca, isso também, né, no meu ponto de vista, por mais que a gente saiba que a própria Fazenda e a própria Procuradoria estão estudando, estão pensando em medidas, inclusive, de poder reverter essas decisões que foram favoráveis administrativamente no Poder Judiciário, mas, do meu ponto de vista, isso ainda precisaria de um outro processo legislativo para mudar. O que está acontecendo aí, né? É uma loucura, né? Eu acho que a gente nunca, acho que sei lá, desses 20 e tantos anos de advocacia, eu acho que eu nunca vi tanta loucura ao mesmo tempo na realidade tributária. Acho que a gente já viveu bastante coisa. E eu falo, claro, loucuras tem ao longo do caminho, é claro que tem. Mas não tantas ao mesmo tempo. Ferindo, praticamente rasgando o texto constitucional numa série de coisas, né? Mas é rasgando mesmo. Aí eu vou colocar a minha opinião, pode ser que alguns não concordem, enfim. Porque se a gente tem uma... Não precisa, é colocar uma percepção para reflexão. E tudo bem. Então, na verdade, o que eu penso? A história do voto de desempate é uma opção do legislativo. Ok. Primeiro voto de qualidade, agora o voto de desempate. Como ele é um órgão fazendário, na minha opinião, é comum ser voto de qualidade para contribuinte, para fisco. Porque se tudo der errado, ainda tem todo um poder judiciário para você dele se valer. Então, funcionava. E se você foi condenado em 1 milhão e acha que não deve, busca o judiciário e resolve o problema. Quantas decisões eu já vi revertendo decisões do CARF ou dos conselhos de contribuintes dos estados ou dos municípios. Isso é comum, é natural. Porque às vezes num órgão desse tipo, o que acontece? É erro, não é erro. Na verdade, são questões interpretativas que são levadas dentro do órgão. E normalmente acaba sendo priorizada uma interpretação mais literal. E é natural que seja assim. Se o auditor está lá, não pode julgar. Nem pode, pô. Mas que eu entendo que um monte de coisa lá seja balela, eu tenho que respeitar o que está escrito ali. Eu posso até dizer, ó, nada obstante pense isso e aquilo, não posso ir de contra. Quem vai dizer se é constitucional ou não, qual é a interpretação que prevalece ou não, a interpretação a gente ainda consegue, desde que não resvale numa eventual constitucionalidade. E como é interpretativo, pode ser que você convença. O próprio STJ muda de ideia, exclusão do ICM. Quantas decisões eu vi negativas dentro do CARF e hoje a gente sabe que pode. Então, vento que só para lá, venta cá. Isso pode acontecer o quê? Dos dois lados. Quando veio o voto pró-contribuinte, é claro que isso foi bom para a sociedade como um todo. Não estou dizendo que não foi. Realmente, vamos botar ali. Também não é desse jeito que o fisco coloca, não, tá? Teve realmente um decréscimo, teve, mas não foi desse tamanho todo. E a mídia é muito manipuladora também. Não é questão de perder, porque antigamente o contribuinte também perdia e ia ao judiciário. Então, o vento que só para lá, vem para cá. Vamos fazer o quê? Um equilíbrio aí
no discurso, a gente tem que ser coerente com o que a gente fala. Então, calma. Perdi lá, perdi agora. E se você for colocar estatisticamente, nem se perdeu tanto. Se você olhar nas estatísticas do próprio CARF, que são públicas, qualquer um pode seguir, não foi assim tremendo, o contribuinte saiu ganhando de lambuja 90% como era antigamente. Não, isso não é assim. Então, vem, né, vamos gerar aqui um equilíbrio, porque as coisas que a gente escuta nem sempre é aquilo que de fato acontece. Então, não é bem assim que a coisa se processa. Mas, como eu falei, ela é uma escolha do legislador. E o legislador resolveu o quê? Mudar de ideia e mudar esse voto de empate. Pode ser que você concorde ou não com ele, eu recebo muitas críticas de próprios contribuintes que não são empresários, dizendo que tem mais é que pagar tributo mesmo, é aquela tal história. Nem sempre a coletividade pensa da mesma forma. Há quem entenda que o empresário tem que mais é pagar tributo mesmo e tudo bem. Só que a pessoa esquece que ela paga mais tributo do que o empresário, porque é tudo dentro do preço do produto que ela compra. E não se tem, às vezes, essa transparência de que 90%, 90% não, 50% de tudo que você compra, praticamente é tributo indireto que está ali. Então você paga tributo sim, é isento do imposto de renda, mas está pagando tributo e nem sabe que paga mais do que muita gente por aí. Então fica aquele negócio que o empresário é ladrão, fica criando ferramentas erradas, e não é assim, porque você olha a lei, você não faz nada que a lei não te proíba, por que você não pode fazer? Enquanto não tem nenhuma norma que me proíba, por que, né, percebe? Coloca-se num discurso de que o empresário é ladrão, não quer pagar tributo, fica sonegando. Não é assim. Existe sim uma clara diferença entre sonegação e planejamento tributário, que é o que eu falo exatamente no livro, metade do livro é quase sobre isso, é comportamento também, é questão comportamental. Não é só a lei. Eu não sou obrigada a escolher a pior forma para me gerar maior carga. Não existe. E dentro da lei, se eu não estou abusando, se eu não estou fazendo nada fora do contexto, não estou simulando, por que eu não posso fazer? Eu tenho que escolher a pior forma? Não é assim. Então, calma, que as coisas também não são da forma como se coloca. Né? De uma forma tão que o empresário, coitado, pareceu que agora é ladrão antes de uma sentença dizendo que é. Ou o próprio conselheiro, vocês estão vendo aí, vocês que são da área certamente sabem que não é assim, mas a coletividade às vezes não acha. Porque se você olhar, hoje mesmo saiu uma decisão no site do Sindifisco, praticamente chamando os conselheiros que lá então de corrupto. Então, da onde que tirou? Onde que está a prova? Então, aquele que não conhece o sistema vai achar que tem ali. Existe uma operação, inclusive, para avaliar e ninguém até hoje foi condenado por conta disso. Seja o lado A e seja o lado B. E ainda te digo mais. Ano passado, não sei se vocês acompanharam, que teve um braço da Zelotes, que teve uma pessoa que teve a casa dela sendo chancelada pela Receita Federal, pela Polícia Federal, né? Buscando informações. E todo mundo achou que era conselheiro do contribuinte. Não era, ninguém foi olhar. Era conselheiro do fisco e era da Operação Zelotes. Então, calma aí. Vamos entender e vamos avaliar os fatos para ninguém ser enganado com mídia sensacionalista. Ou para onde o governo quer que você olhe sem olhar para a realidade dos fatos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, o tipo de informação, e nada é verdade absoluta. Vá buscar a verdade dos fatos. É bem importante o que você está falando, para a gente não ser facilmente manipulado, né? É importante que sempre uma notícia ela não seja olhada de uma forma individualizada, né? Busque outras do mesmo assunto, busque entender, ter uma compreensão, para que você em si forme a sua própria opinião, a sua própria conclusão. Né? É importante para tudo. Para tudo. Inclusive, para tributo que a gente está falando disso, mas para qualquer coisa que você venha ler. Tem que ter ali um pouquinho da crítica, né? A gente é o único servido pensante. Você não vai usar a única coisa que só você tem. Né? E aceitar como verdade absoluta qualquer coisa. Inclusive o que eu estou te dizendo, você não tem que aceitar tudo que eu estou dizendo. Então, quer dizer, você tem que ter aquela visão crítica daquilo que te é colocado e formar a sua própria convicção. Pode ser igual do A, igual do B, ou formar uma C. E não tem problema. Desde que você fundamente as razões daquilo que você pensa. Tá tudo bem. E com base na constitucionalidade do voto de qualidade antigo, ele é constitucional. O pró-empate não me parece inconstitucional também. A questão é qual é a escolha do legislador num caso como esse? Independente se vai aumentar, se vai diminuir a arrecadação, que isso aí é a consequência da escolha. Se o legislador lá atrás ele resolveu escolher uma outra formatação, ele pode mudar de ideia? Claro que pode, gente. Mas é o Congresso Nacional.
Desde que ele respeite o processo legislativo correspondente, ele pode. Também me orientou na minha tese foi o professor Marcos Lívio Gomes e o professor Sérgio André Rocha, e a gente conversa muito sobre isso. E a gente tem aí, eu concordo até com o Sérgio, que como é uma política legislativa, faz sentido o voto de desempate ser do presidente, porque é um órgão fazendário. É natural, sempre foi assim, a maioria dos países é assim. E tudo bem, você tem todo um poder judiciário, não morreu ali. Você tem um judiciário para te defender. Então, o que estava sendo certo, talvez não deveria nem sido alterado. O que eu não concordo tudo bem, mudou, ótimo, a gente ficou feliz, eu também, né? Porque afinal de contas, embora conselheira hoje, voltarei a advogar em breve. Mas o que acontece? Para mudar, tem que ser a vontade do povo. E o povo é representado por quem? Pelo poder legislativo hoje, Congresso Nacional. Se a gente elege bem ou mal, bem claro. Só para a gente deixar bem pessoal bem claro, né? Medida provisória é um ato presidente da República, né? É uma medida provisória, o Congresso ainda não avaliou. Tudo bem que tem um período para converter, e se não converteu, e se converteu, fica definitivo, que é exatamente esse o pé em que a gente se encontra. Eu tenho uma MP, ela tem o prazo aí para ser convertida em lei até 1º de junho deste ano. E qual é o reflexo imediatamente que vem? Eu sou contribuinte, o meu processo vai ser julgado na sessão da semana que vem. Eu tenho o risco de dar um empate, qualquer processo tem. E hoje, do jeito que está, voto do presidente, perdi. Se a MP não for convertida, hipoteticamente, voto para o contribuinte. Então, não tem cabimento viver numa insegurança jurídica como essa. Foi o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras, logo no comecinho, ela teve um processo na primeira sessão e os advogados buscaram, né, a suspensão desse dispositivo por razões de segurança jurídica, e eu não sei se foi questão política ou se foi realmente o entendimento do magistrado, eles não conseguiram obter liminar. Porque muita coisa está em jogo ali. A gente não pode fingir, gente. Ninguém aqui pode ser ingênuo achando que só o direito que é lindo, maravilhoso. Não. Existe uma questão aqui embaixo que é a conta pública, são os valores discutidos, são as pessoas que estão ali analisadas. Isso, parcialmente ou não, a vida como ela é, isso é levado em conta. Eu não sei se mais... Você tem aspectos políticos e econômicos que então, sempre claro que tem são argumento para suspender e tinha argumento para não suspender. Nesse caso, não foi suspenso. Legal. Só que outros contribuintes, por outro lado, o quê? Conseguiram a suspensão. Então, alguns tiveram seu processo retirado de pauta e outros foram julgados, como foi o caso da Petrobras, que por voto de validade perdeu. Óbvio, era isso que ia acontecer. Ninguém tinha dúvida que era uma questão muito sensível, é uma questão controversa, claro que tem todo um poder judiciário para isso, só que no outro cenário o contribuinte teria ganhado. Com a volta do cenário, o contribuinte acaba o quê? Perdendo, porque muda o cenário, muda as questões. A opinião não mudou, a opinião é a mesma. Como era empatado, de um jeito era de um jeito, agora era de outro. Então, isso está gerando um problema muito grande. E um mês atrás, se eu não me engano, a OAB entra, então, com uma outra ação declaratória de inconstitucionalidade, agora para pedir a inconstitucionalidade da MP. Olha que loucura. Você tem uma lei que muda, aí vem o Sindifico, a Procuradoria, um monte de associação e pede a inconstitucionalidade do voto pró-contribuinte, que tudo leva a crer que é constitucional. Muda o governo, muda a história, vem outra MP. E agora surgiram algumas outras ADIs para dizer que a MP é o quê? Inconstitucional. O relator dessas duas MPs, uma da OAB e uma outra, agora não vou lembrar da associação, estão na mão do ministro Dias Toffoli. Quando você tem uma ADI, você tem duas opções, gente. Ou você pega o rito sumário para levar logo a plenário e decidir, ou você dá a liminar. Ele não fez uma coisa nem outra. Ele não aplicou o rito sumário, não deu a liminar e pediu informações. Olha aí, já começa a loucura. E pediu informações do que está acontecendo aí com essa história da medida provisória. Mas que explicação? Eu fiz uma medida provisória, eu acho que é isso, não tem muita explicação. Aí gera um problema que aí eu vou te dizer. Alguém já leu a justificativa da medida provisória para voltar ao voto de qualidade? Dá uma olhadinha. Eu não li, eu acho. Porque, veja bem, a volta do voto de qualidade, eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é a justificativa. Se você
você vai para uma questão mais técnica, de política, de órgão administrativo, isso sempre foi assim. É natural que seja desta forma dentro de um processo regular, já que é um órgão fiscal. Se é um órgão fiscal, é natural que eu tenha a palavra final. Tem coerência. Agora, me vem a volta do voto de qualidade, que eu quero aumentar a arrecadação. Aí não me parece que o argumento que justifica o retorno seja legítimo. Porque, veja bem, é claro que eu quero aumentar a arrecadação. Eu, na qualidade de contribuinte, quero diminuir a minha arrecadação. E vocês estão fazendo cursos com a Letícia justamente com essa finalidade, de respeitar a lei dentro de uma governança, tudo ali bonitinho, sem risco, você reduzir a carga de uma empresa. Isso você pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, o fisco ele faz o planejamento fiscal dele. Aliás, eu tenho um artigo que é o planejamento fiscal do Estado, olhando um pouquinho para o lado de lá. E ele vai utilizar as ferramentas que ele tem para aumentar a arrecadação. Ou aumentar a fiscalização, que muita gente faz coisa errada e não é fiscalizado. Então, aumente a fiscalização. Ou muda uma alíquota, tira um benefício fiscal. Enfim, tem 300 mil coisas que você pode fazer ali, regular, bonitinho, sem infringir a lei ou o estatuto, para aumentar a arrecadação. Agora, me dizer que eu quero aumentar a arrecadação tirando um voto que pela vontade popular veio numa política legislativa, venhamos e convenhamos. Não me parece que a justificativa foi feliz. Vamos aumentar a arrecadação, como a Letícia falou logo no começo, né? Políticas para você o quê? Aumentar, é uma política de aumento de caixa, então vamos aumentar a arrecadação e acabou o voto de qualidade, porque afinal de contas eu estou perdendo dinheiro da forma nova. Por mais que seja essa justificativa, né, ele poderia ser justificado de outra forma. Percebe aquilo. Aí vocês, advogados, nem sempre o que a gente pensa, a gente escreve. Eu queria escrever um monte de coisa nas minhas peças enquanto advogada, ou mesmo nos meus livros, ou mesmo nas coisas que eu penso. Só que o meu pensamento, às vezes, tem que ser aqui dentro só. Não dá para falar em qualquer espaço, em qualquer realidade, tudo aquilo que você pensa. Né? Você vai buscar motivos técnicos. Percebe? Então, foi exatamente o que eu falei. Seria possível falar a mesma coisa de uma outra forma que ficasse menos feio dentro dessa realidade. Porque o retorno do voto de qualidade em si, na minha opinião, não tem problema nenhum. O problema é por quê? O porquê não foi feliz. E aí gera essa problemática toda. Porque o contribuinte também ele estava numa situação confortável, né, do empate. E foi bom também porque, lembra que eu falei que tem todo um poder judiciário, caso ele perca? Agora que eu ganhei, eu também estou economizando o quê? Dinheiro, gente. Eu não preciso pagar advogado. Eu não preciso garantir o juízo numa execução fiscal. Eu não preciso garantir para, eventualmente, evitar a execução fiscal numa eventual depósito judicial. Ou parcelar mesmo, se você achar que tem que pagar. Então, é claro que tem problemas, sim, para o contribuinte se muda a estratégia. Porque hoje ele economiza com o processo. Hoje, se ele perde, ele tem de novo, mas não sei quantos anos, segundo o CNJ, mais ou menos aí 8 anos, para um processo judicial acabar. E se você der uma carta de fiança, um seguro, pensa no tamanho do problema que esse empresário ganhou para si. Isso é claro, gente. A gente tem que colocar no papel também. A menos que o direito seja muito bom e venha ganhar uma liminar, eventualmente, que venha suspender a exigibilidade. Enfim, 1000 coisas podem acontecer. Então, é claro que o contribuinte ficou bem chateado com isso. Mas Lógico. Não, assim, eu acho que, ainda voltando até aos absurdos do que estão acontecendo, o que denota um pouquinho desse desespero do governo, do meu ponto de vista, né? Desespero do governo, pressão em relação aos poderes, mas aí depois, nesse meio tempo, né, entre a lei do contribuinte legal e a MP 1160, em que algumas empresas tiveram os seus casos julgados de forma favorável pela ausência do voto de qualidade, ou seja, pelo empate que ele foi favorável, agora o governo está justamente fazendo o quê? Tentando achar argumentos para poder levar essas decisões para o judiciário. Então, ele está tentando de qualquer forma... Exato. Né? Nem sendo condicional, foi até o que o ministro Roberto ele fala no voto dele, ele é bem ponderado nesse ponto, nem sempre eu concordo com o ministro, mas enfim, realmente, agora transitou. Tudo bem que foi uma política legislativa, não seria razoável deixar com que a Fazenda busque somente nessas hipóteses, assim como o contribuinte teria direito no caso de um voto de qualidade? Talvez seja um equilíbrio ali, mas o processo não foi julgado e tudo leva a crer que não ia poder mais, porque tem outros dispositivos que
talvez infringiriam essa possibilidade com uma extinção do próprio crédito tributário, trazido pelo Código Tributário Nacional, que teria que ser alterado nessa situação. Então, não é tão simples assim como a gente pinta, mesmo mantendo... Não sei quem é que está defendendo, eu acho que, eu não sei, alguém dentro da PGFN falou que não, tem argumentos para a gente ir na minha para o Poder Judiciário. opinião, eu não consigo encontrar argumento para isso. Sim, sabe? É claro que eles estão na função deles, né? Cada um encontra a sua, mas não tem argumento jurídico nem tampouco constitucional para esse fim. O Código Tributário é muito claro. A decisão administrativa favorável ao contribuinte transitada em julgado extingue o crédito tributário. Ponto. Como é que eu vou levar uma decisão extinta ao abrigo da própria União, processando ela própria, quando o troço está extinto? Não tem cabimento, na minha opinião, da forma como é desenhado hoje, permitir que ela leve ao judiciário essas questões. Mas como a gente está vivendo momentos esquisitos no Supremo, no STJ mesmo, ou mesmo no nosso Poder Executivo, nada eu duvido hoje em dia. Sabe? Eu não duvido de mais nada. Exato. Isso que a gente tem que ficar... Por isso que é importante, eu falo, pessoal, né? Estudem e pensem em todas as nossas situações de problemáticas tributárias como oportunidades. Para quem está atuando a favor dos contribuintes, olhar tudo como oportunidades, né? Oportunidade justamente para quê? É para colocar a casa do teu cliente em ordem, né? Evitar ao máximo situações que vão gerar um contencioso dessa situação. Claro que a gente vê as grandes discussões do CARF e são discussões que advêm de planejamentos tributários estruturados, né? Que levam ali a própria discussão em si, se aquele planejamento tributário foi válido ou não, né? Que são as situações mais emblemáticas. A gente tem toda a questão do abuso. Internacionais, direção de ágio. E aí são discussões ali que acho que na hora que as empresas estão decidindo se vão ou se não vão adotar um planejamento tributário, é aquela coisa, existem fortes argumentos, fortes fundamentos que levam a elas a falar que, né, a entender que é uma operação legítima. E depois vem o fisco que tem um outro entendimento e gera um contencioso. Agora existem várias situações, vamos pensar, a gente está falando dos grandes julgamentos, mas os grandes julgamentos representam em termos quantitativos. Em termos quantitativos, são poucos. Claro que em termos qualitativos, eles são muito representativos. Mas vamos pensar na massa aqui, né, dos nossos clientes, no dia a dia. Pronto, Ninguém está todo dia advogando é exatamente isso. Advogando para uma multinacional. A gente está advogando ali para pequena empresa, para média empresa. Até, né, pode ser até uma empresa que está indo de média para grande, mas vamos pensar, a grande maioria dos tributaristas, eles estão ali, né? Ou dos consultores tributários, eles estão assessorando, estão prestando consultoria, estão auxiliando. Não estão dentro dessa realidade então, de uma empresa veículo no ágil. O cara não vai fazer isso, não está nesse nível de discussão. Exato, a gente não entra no nível de complexidade tão grande assim. Mas o ponto que eu quero chegar é que para a gente, pensando assim na maior parte dos tributaristas, olhem essas situações como argumentos para vocês levarem para os clientes de vocês, para eles reforçarem os próprios compliance, para evitar situações de contencioso. É porque muita coisa que vai para cá, muita coisa que vai... de desconhecimento do empresário, de má-fé do empresário, de falta de organização do empresário. E são coisas que a gente consegue auxiliar. E a gente consegue amenizar esse risco para evitar situações de contencioso. Então, acho que aí, se a gente for pensar numa lição, né, de toda essa loucura que a gente está vivendo, não vou nem entrar na situação da quebra da coisa julgada, mas também é uma outra loucura, né? Mas o voto do CARF, quebra da coisa julgada, enfim, são situações que denotam para nós que, olha, vamos reforçar a parte constitutiva, vamos aprimorar a compliance, vamos aprimorar a governança. Porque tem coisa que o empresário faz errado mesmo. Se sai, mas não é que o CARF é ruim, é o voto de qualidade ou por empate. Se está errado, está errado. De repente vai ter maioria. Nem vai entrar no empate. Tem coisa que é muito óbvia. E esse nunca está aí. Tem coisa que as coisas mais complexas estão no tipo lá que você falou. Em quantidade é muito pouco. Embora os valores, obviamente, sejam vultosos. Então não dá para colocar na mesma caixa todo mundo. Todo mundo é sonegador. Não, são estratégias. E mesmo eles, naquelas teses mais sofisticadas, têm a razão de ser.
Tem. Mas não Quem tem vai fazer um fundamento, né? negócio Tem uma milionário linha para que dever mais não leva. sei quantos milhões amanhã sem ter tido. Ainda mais esse tipo de empresa, né, que é assessorado por Big Four, por escritório de maior nome aí no mercado e por aí vai. Então, eu não consigo entender que estão fazendo assim, hoje eu acordei e vou pensar. Não, não é assim. Tem todo um conselho, né? Os conselhos das empresas que vão avalizar ou não o risco. Então, calma, né? A coisa não é tão dessa forma como as pessoas acabam pintando. Mas o que me causa mais. Até que saiu uma notícia recente aqui da Cargill, que a Cargill ela Isso pode ganhou o acontecer. voto de qualidade. Pode Ela ganhou acontecer. o caso dela. Então, no voto de qualidade, então, assim, a gente vai pegar o que a gente está falando do voto de qualidade, claro, com toda essa discussão e tal, mas a gente está falando em termos quantitativos de um universo muito pequenininho. E aquelas situações que realmente geram uma dúvida. Porque, gente, gera dúvida, né? Você tem 4 conselheiros jogando de uma forma, 4 e 2, Pronto. é um caso que realmente Exatamente. é uma situação E muito não é fora da curva, aquele vamos negócio, não, pensar. Letícia. Eu Porque quero até nesse falar em caso, favor dos conselheiros. O fato dos 4 do contribuinte entenderem de uma forma não quer dizer que os 4 deram a mão, o contribuinte tem que ganhar a qualquer preço. Não. São questões técnicas. Ninguém conversa ali, vamos votar igual. Isso não existe. Quer dizer, pelo menos não na turma onde eu participo. Isso não existe, gente. É a convicção de achar que pode ou não pode, como tem conselheiro de contribuinte, que às vezes é favorável à fazenda e da maioria e vice-versa, como você acabou de dizer, no caso da Cargill, que o voto de qualidade foi favorável ao contribuinte. Então, veja bem, é um órgão técnico, é aquilo. Eu não posso acreditar que ninguém faça coisa errada, mas se tem um ou outro, não dá para colocar todo mundo no balaio, e mesmo para falar desse um ou outro, você tem que ter prova do que você está dizendo. Não dá para ficar caluniando as pessoas sem saber o que está dizendo. Como vem acontecendo nos sites do Sindifisco. Enfim, eu não vou nem falar nisso porque é uma calúnia mesmo. Isso é criminoso o que estão fazendo. Quer falar? Então cadê a propriedade para estar falando sobre aquilo? Cadê o inquérito contra alguém efetivo que tenha provado alguma coisa? Palavras ao vento é complicado, né? Você denegrir a imagem do órgão como um todo, né? Por força de um aumento de arrecadação, né? Pesos e medidas deveriam ser avaliados, mas a gente sabe que não é assim, né? Enfim, está acontecendo essa loucura toda e a loucura maior, Letícia, não é essa. O dia sofre ali, ele pede autorização e agora eles sentam para fazer um acordo. O que vai acontecer na vida aqui da galera? Agora, veja bem, imagina a cena. Você tem uma medida provisória que ainda não foi convertida em lei, logo que está valendo, é ainda MP, mas de uma lei anterior do Congresso Nacional que dava o voto pró-contribuinte. Me vem um ministro, vamos chamar aqui a OAB, vamos chamar aqui os representantes da Fazenda, vamos chamar aqui o ministro Dias Toffoli para negociar. Vamos fazer uma negociação. Gente, isso não entra dentro da minha cabeça, de verdade. É um negócio tão louco. E agora me vem um negócio, só para vocês saberem, existe um acordo, né, para flexibilizar o voto de qualidade, ou seja, mantém, mas se o contribuinte perder pelo voto de qualidade, ele tem um prazo de 90 dias para pagar aquela dívida sem juros e sem multa, ou parcelar em 12 vezes, podendo utilizar prejuízo fiscal ou saldo negativo. Se não quero fazer nada disso, quero buscar o Poder Judiciário, você ainda consegue se livrar das multas, mas manteria os juros. Gente, você acha mesmo que o Congresso Nacional, ou mesmo o Sindifisco, vai tolerar algo desse tipo? É claro que existe um acordo. O Haddad também estava lá, né? Que é o ministro da Fazenda. O acordo está lá, mas para ele ter acordo, gente, pelo amor de Deus, esse acordo e nada é a mesma coisa. Para que isso gere algum impacto, tem que ter pelo menos outra MP que altere a anterior, e ainda tem que ser a chancela do Congresso Nacional. Tem que ter um processo legislativo junto, né? O acordo ele só vai ser vigente se tiver. Amanhã ou depois você pode ter uma MP. Do jeito, amanhã a gente acorda tem uma MP pedindo por aí. A MP nova alterando aquilo ali, eu não vejo problema. Acredito até que é rápido deles fazerem. Mas o fato de ter uma MP nesse novo formato, aniquilando a anterior, ela ainda tem que ter a chancela do Congresso Nacional. E os contribuintes, pelo menos eu tenho conversado com um grupo de empresários, que a gente participa, né? Apesar de estar lá, a gente tem aí academia, enfim, para conversar, para tratar das questões técnicas. Eles preferem esperar o ponto final do Poder Legislativo, afinal de contas. Ainda é possível manter o voto para o contribuinte, que é o que tem dentro do processo regular.
Então, talvez a novela tenha virado o próximo capítulo. Eu não acredito que tenha finalizado a novela. É assim, acabou, não. Pelo contrário, ainda vai ter mais 90, mais 6 meses aí pro troço. O negócio ainda vai ficar estável por mais 6 meses se houver uma nova MP. E aí você fica sem julgamento, ninguém julga, o fisco não ganha dinheiro, o contribuinte não se vê livre, porque ele pode ganhar, e fica nessa loucura, todo mundo perde. Então, eu acredito que... E continua, não, e vai continua a continuar. insegurança jurídica, né? Imagina explicar isso, gente, para um diretor de uma empresa que nem brasileiro é. Que carnaval é esse? Que um poder legislativo... E que normalmente esses casos do CARF mais emblemáticos envolvem empresas que têm uma participação. E aí é muito complicado, inferior, né? Você Então, explicar essa loucura. Tudo bem que às vezes as partes têm que acordar alguma coisa, só que num caso como esse que está no Supremo, o que o Toffoli, na minha opinião, deveria fazer? Ou ele dá liminar e suspende e espera ver o que vai acontecer, ou ele bota no rito sumário e bota em volta. Ficar nesse vai para cá, só gera mais ainda o quê? Insegurança. Porque tem um acordo agora, eu não estou achando que o acordo é ruim. Mas se a ideia é aumentar a arrecadação, não é esse o efeito que vai ter. Porque o contribuinte que realmente pensa que aquilo ali tem algum fundamento, ele vai levar ao judiciário. Então, se vai ter redução disso, daquilo, ele não vai pagar alguns milhões sabendo que ele tem um judiciário que pode reverter aquilo ali. De novo, vai pegar o quê? Aquela meiuca que não é tão não vai gerar tanta repercussão assim. Ou vai fazer com que muitos contribuintes, às vezes, se valha de um parcelamento, porque é melhor ficar sem multa do que uma incerteza de um poder judiciário quando a tese realmente é meio-meio. E também eu não sei, mas eu acho que esse fato da OAB já estar negociando, tal, Haddad e tal, os ministros do Supremo, eu acho que eles também já estão pensando na possibilidade, o próprio Supremo está pensando na possibilidade, né, pensando nessa configuração do Supremo que está votando mais pró-arrecadação, vamos dizer assim, de julgar inconstitucional o artigo da lei do contribuinte fiscal e não modular os efeitos, né? Então, fazer que de lá para cá aquele artigo foi inconstitucional e derrubar todos eu não acho, ainda tem essa. Eu acho que é mais esse. Bem falado, porque tem lá, né? Tudo indica que é constitucional, mas pode ser que seja constitucional dali para frente, não seja... E aí você perde tudo. Enfim, é muita loucura. É muita loucura. Então, eu até acho que a OAB, minha visão é que a OAB está se antecipando a isso. Vai que, né? Tá tudo tão doido. Vai que. Porque também tem um reflexo muito. Olha, eu fico preocupada, a gente como advogada, essa loucura do STF. Imagina assim, um advogado que defendeu a empresa, que ganhou no voto de qualidade, quer dizer, que ganhou no empate favorável, o advogado aliás, concorda? Até tem aí, acho que as procuradorias que também têm ali os honorários deles e dos advogados já se manifestaram sobre esse acordo. Porque realmente você tem os honorários. Porque tem impacto. Eu fico pensando, a gente como advogado tem um impacto. Aí vamos pensar que dá uma apurada, o STF julga inconstitucional o fim do voto de qualidade, não mudou os efeitos, falar inconstitucional, então nunca existiu, então todos os julgamentos lá de 2020 até agora que deram empate e foram para o contribuinte, eles vão ter que ser anulados, vão ter que ser refeitos, só que os advogados já receberam honorários, vai ficar uma bagunça. Eu não acredito naquilo, né? Eu ainda tenho fé. Eu tenho esperança de que, caso haja esse tipo de coisa, vai ter para frente para preservar o para trás. Mas depois da quebra da coisa julgada, aquela coisa toda, eu já não acredito em mais nada. Pois é, eu acho que é por conta disso, por conta da quebra da coisa julgada, que não mudou a loucura. Então ficou todo mundo nessa loucura, nesse caos. Porque esse efeito da quebra da coisa julgada sem modular os efeitos, é isso que eu falei para os advogados que foram beneficiados. Muito. Quem que não ganhou? Quantas teses que a gente não ganhou e que depois mudou? Imagina, a gente recebeu de forma legítima receber um honorário. É isso, concordo com você. Oi? A gente recebeu, e daí? Daqui a pouco o nosso cliente lá que foi beneficiado, pagou os honorários, vai ter que pagar para o fisco. Né? Todo esse período que ele não pagou, você acha que eles não vão atrás, não vão querer pelo menos levar uma discussão? É um negócio não bem, é tão bem simples assim, né? Num caso desse do voto de qualidade,
caso ele seja declarado constitucional, que seja pelo menos dali para frente, para preservar esse período de 2 anos até janeiro desse ano. Porque tudo leva a crer aquilo, né? Ainda faltam 5 ministros para votar, naquele caso. Por mais que a gente já tenha 5, mentira, faltam 4. 5 já votaram favoravelmente, né? Que é constitucional. Só o ministro Marco Aurélio que nem está mais lá e agora não pode mudar o voto também o Alexandre que o suceder. Então vai continuar aquele voto desfavorável. Então, ao que parece, alguns ministros já estão meio que é constitucional. Então, teoricamente, vamos imaginar que ganhe. É constitucional. Ali não tem por que modular o efeito da decisão num caso como aquele. Beleza, resolveu. Então, aí é que tá. Se lá resolver assim, pelo menos eu fico feliz durante esse tempo de vigência. Agora, pode ser que venha essa primeiro. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ou amanhã ou depois. Aquela está suspensa. Amanhã ou depois essa venha a ser julgada primeiro, tratando sobre a constitucionalidade e não modulando os efeitos. Aí fica realmente controverso o negócio. Ou pelo menos constitucional desde a sua publicação em janeiro, preservando as questões anteriores, porque também não dá para eu repristinar uma MP que nem existia no tempo. Ah, sim. Então, aí realmente aí a gente se muda, eu mudo de profissão porque não tem condições. Aí realmente não dá. Aí todo mundo sai do Brasil, né? E uma eventual modulação naquela anterior pela constitucionalidade não dá para ser constitucional desde hoje. Porque nem acabou o processo ainda e a gente já tem uma MP dizendo que não existe mais. Então, é razoável não ter modulação para preservar aquele período em que ficou em vigor, caso a MP venha a ser declarada constitucional com o retorno do voto de qualidade. Mas isso são só especulações, né? Agora a gente não tem como saber, né? A nossa bola de cristal não tem seria razoável esse poder, mas tem cenários, né? Acho que a gente está aqui para debater cenários, né? E possibilidades. Mas, muito obrigada. Tem alguma coisa que você queira deixar aí de recomendação final, né? Nesse cenário? A ideia aqui, por mais que a gente, né, nós que estamos na área, a gente vai debater, né? A gente gosta de debater, a gente traz problemáticas, mas é aquela coisa, né? São situações pontuais dentro desse nosso universo tributário que, no meu ponto de vista, reforçam muito a importância das empresas investirem em... Mas isso aí é fundamental. Né? Foi o tempo que só uma açãozinha aqui, outra ali, resolvia o problema. Alguns querem só apagar incêndio, tem empresário que é assim. E tudo bem. Agora, aquele que está minimamente resguardado para o futuro, o ideal é fazer uma DUI, saber o que está acontecendo. Até se ele estiver fazendo errado, tudo bem, ninguém está aqui para fazer juízo de valor. Mas sabe que está errado, que pode acontecer isso, isso e isso. Está sabendo? Tudo bem. Ou se não, buscar alternativa para consertar antes de uma eventual fiscalização, numa denúncia espontânea, reduzindo o custo, fazendo uma transação. Tem N coisa. Exato. Bom que a gente tem muitos instrumentos, né? O tributário oferece muitos instrumentos para poder fazer gestão de passivo, para poder amenizar a carga tributária, para poder fazer redução de risco. A gente tem diversos instrumentos, acho que esse, mesmo dentro, né, desse cenário mais caótico que a gente está vivenciando, mesmo assim o tributário... O tempo todo, não só esse períodozinho que a gente já viu algumas oportunidades novas, mas ao longo, né? No curso lá de tese de oportunidades, que vai abrir a 4ª turma daqui a pouco de novo, eu mapeei pelo menos 40, só no contencioso. E isso são os insights que eu tenho. Que você não precisa... Às vezes a porta de entrada para aquele que está começando, que não tem tanto cliente, às vezes é isso mesmo, é identificar uma tese e tentar prospectar ativamente as empresas. Quando você já tem alguma intimidade, sabe que ela é do lucro real, sabe que ela é do lucro presumido, você já pode ativamente também falar, olha só, já fez isso, já fez aquilo. Porque depois que julga e modula, você não tem mais o que fazer. Então o advogado, ele também tem, não é esperar o cliente vir. Amém se ele está vindo para você, mas enfim, você tem que buscar na tua base o que você ainda pode fazer para auxiliar. Ou parceria com contabilidade, tem tanta coisa bacana para fazer, para você gerenciar, que eu costumo dizer que só não trabalha quem não quer, porque oportunidade tem, o tempo todo.
Em várias bases, desde o Simples Nacional até a Petrobras. Trazendo do grandão pro pequenininho. Eu estava estudando agora de manhã outro assunto, né? Não tem nada a ver com a qualidade, mas pegando esse gancho que você está falando das oportunidades. Estava estudando só o imbróglio ali da Lei Complementar 192, que depois foi mudado pela 194, e daí teve uma medida provisória no meio. Falei, gente, agora teve uma outra medida provisória. Falei, gente, só isso aqui. Pronto, e tem. Eu já matei algumas coisas que dá para fazer aqui. Que você pode trazer. Até a antiga Tuxi, né? Que era um negócio que teoricamente todo mundo conhece, quem trabalha com isso. Você já ressuscitou uma subtese dali, que pode ser boa ou não, depois do voto do ministro Fux, enfim. Então, oportunidade tem. É só você saber mapear e desenvolver as suas habilidades, enfim. Hoje eu tenho 22 anos de atividade. É claro que hoje eu tenho uma facilidade, mas há 20 anos atrás eu não tinha. Então, é sempre buscar ali estratégias e mecanismos de você buscar, né? Até aquilo que a gente não sabe, que técnica é obrigação. Às vezes a gente tem a técnica, mas não sabe vender, ou não sabe prospectar, ou se una com quem sabe aquilo que você não sabe. Você saber tudo, né? E chegar até algum lugar. Isso é uma grande defensora das parcerias, né? Porque a gente até a gente, pode, né? Não, a gente sabe alguma coisa pela vivência de muito tempo. Eu preciso das minhas parcerias também até hoje, né? Porque é uma coisa que eu não sou tão boa, sei que tem outras pessoas. Exatamente. Que são. É isso. Te agradecer mais uma vez pelo convite. Gente, deixa eu eu vou até falar para quem é meu aluno, a Rê vai estar com a gente no nosso curso intensivo de processo tributário. Rê, obrigada por ter aceitado o convite de ser uma das professoras. Ela vai estar ensinando vocês sobre toda essa parte processual dentro do CARF, então, todos os detalhes, né? Vai abrir muito mais detalhes do que a gente falou hoje, que já foi riquíssimo, mas vai trazer muito mais detalhes, uma aula mesmo, tá? Então, quem é meu aluno, né, fique aí antenado, o curso vai acontecer na semana, para quem está vendo ao vivo, na semana que vem, né? Para quem não está vendo ao vivo, ele começa, deixa eu só ver que a data é do dia 27, eu acho. Deixa eu só ver aqui, do dia 28 de fevereiro ao dia 3 de março, tá? Mas mesmo quem os alunos que não consigam ver ao vivo, vai ficar gravado na plataforma, vai estar disponibilizado para vocês. Então, vocês vão poder degustar um pouquinho mais da Renata Bilin lá no curso. E a Rê também vai estar com a gente. É em junho, né? Ou é julho? Agora não, né, Rê? Julho. É em junho. Isso. 2, 3 de junho, mês 6, em São Paulo. Então, se vocês também quiserem ter a oportunidade de aprender mais com a Renata Bilin, estejam conosco lá no nosso evento presencial, dia 1, 2 e 3 de junho. A gente deixa sempre na descrição do vídeo ali o link para quem quiser saber mais sobre o evento. E quanto antes vocês adquirirem os ingressos, mais barato vocês pagam, né? Porque são lotes e os lotes estão virando aí a cada mês. Mas é muito bom ter você aqui nesse nosso episódio do podcast. Vamos. E a gente vai repetir. Com certeza, espero encontrá-los vocês ou no curso na próxima semana, ou quem sabe aqui no evento. Seria um prazer conhecer vocês todos pessoalmente. Muito obrigada de novo por tudo. Eu que agradeço. Lembrando que a gente está ao vivo agora, mas a gravação sobe vira um episódio do podcast lá no Spotify, na sua plataforma de podcast de preferência. Então, não se esqueçam de se inscrever no podcast. A gente também tem uma playlist específica do podcast lá no canal do YouTube do BPT Educação. Então, também marquem lá para vocês acompanharem a playlist. Tem mais de 100 episódios, só conteúdo de qualidade. E estamos ao vivo sempre na sexta-feira, às 13 horas, para quem quiser acompanhar com a gente aqui os episódios ao vivo. Rê, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Exatamente. A gente se vê na semana que vem, obrigada né? mais uma vez.